Minha sogra rica me deu um tapa na cara em meu casamento. Como você ousa sentar na minha cadeira sem minha permissão, sua pobre suja? Após isso, eu nunca mais. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol do Planalto Central brilhava intensamente sobre as extensas avenidas de Brasília, enquanto Valentina Mendonça atravessava apressadamente o campus da UNB. Com seus cabelos acobreados presos em um coque desarrumado e a bolsa repleta de livros de anatomia, ela corria para não perder o início de sua aula de neurologia. O jaleco branco, ainda imaculado como sua determinação, esvoaçava com a brisa seca característica do Cerrado. Aos 23 anos, Valentina carregava em seus olhos cor de âmbar uma mistura única de doçura e resiliência. Órfã desde os 15 anos, quando seus pais sofreram um acidente na BR-020, ela havia transformado a dor em combustível para realizar seu sonho, tornar-se médica. Dividia seu tempo entre os estudos na faculdade de medicina e o trabalho como monitora no laboratório de anatomia, equilibrando-se entre as responsabilidades com a graciosidade de quem aprendeu cedo a dançar com as adversidades. Morava em um pequeno apartamento na Asa Norte, herança de seus pais, que conseguia manter graças à bolsa de estudos e ao trabalho na universidade. Sua rotina era meticulosamente organizada. Acordava com o primeiro ônibus, estudava durante as madrugadas e, nos fins de semana, dava aulas particulares de biologia para complementar a renda. Naquela manhã de agosto, enquanto os ipês roxos pintavam a paisagem do plano piloto com suas cores exuberantes, Valentina não imaginava que sua vida estava prestes a mudar completamente. Ao entrar no bloco da faculdade de medicina, esbarrou em alguém, derrubando seus livros no chão de granito polido. "Deixa que eu ajudo", disse uma voz masculina grave e melodiosa. Ao levantar os olhos, Valentina deparou-se com Heitor Cavalcante, o novo residente de neurocirurgia que havia chegado do Hospital Sírio-Libanês. Alto, com olhos verdes profundos e um sorriso que parecia iluminar o corredor inteiro, Heitor era conhecido não apenas por seu talento excepcional na medicina, mas também por ser o herdeiro de uma das famílias mais influentes de Brasília. Valentina Mendonça, ela se apresentou, tentando ignorar o leve tremor em suas mãos enquanto recolhia os livros. "Desculpe a pressa, estou atrasada para a aula do Dr. Teixeira." "Então somos dois." Heitor sorriu, entregando-lhe o último livro. "Vou assistir à aula como ouvinte. Posso te acompanhar?" O caminho até o auditório nunca pareceu tão curto. Conversaram sobre medicina, sobre os desafios da profissão e sobre como Brasília podia ser simultaneamente acolhedora e solitária para quem não tinha família na cidade. Heitor havia crescido entre as mansões do Lago Sul, mas algo em seu olhar demonstrava que nem todo o conforto material do mundo era capaz de preencher certos vazios. Nas semanas seguintes, os encontros casuais nos corredores da faculdade tornaram-se cada vez mais frequentes. Heitor sempre aparecia com um café extra da padaria da Asa Norte, o favorito de Valentina, ou com algum artigo interessante sobre neurologia que coincidentemente havia separado para ela. O que começou como uma amizade baseada no interesse mútuo pela medicina, logo floresceu em algo mais profundo. Durante os intervalos das aulas, compartilhavam sonhos e medos sob a sombra dos ipês no gramado da universidade. Heitor fascinava-se com a força de Valentina, com sua capacidade de transformar dificuldades em motivação. Ela, por sua vez, encontrava nele uma gentileza que ia além das aparências, um olhar que a via por completo. No entanto, nem tudo eram flores no jardim que começava a brotar. Diana Cavalcante, mãe de Heitor, era conhecida em todo o Distrito Federal por seu trabalho à frente do Instituto Cavalcante, uma prestigiada fundação de pesquisa médica. Mas sua reputação ia além. Era famosa por seu temperamento forte e por controlar rigidamente todos os aspectos da vida do filho único. Em uma tarde particularmente quente, enquanto estudavam juntos na biblioteca, Heitor recebeu uma ligação de sua mãe. Pelo tom da conversa, Valentina percebeu que algo estava errado. Diana havia descoberto sobre seus encontros e exigia a presença do filho em casa imediatamente.
Preciso ir, disse Heitor, visivelmente tenso. Mas antes, ele segurou as mãos de Valentina entre as suas. Quero que saiba que não me importo com o que minha mãe pensa. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida desde que voltei para Brasília. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Valentina observava as luzes da cidade pela janela, pensando em como sua vida havia mudado nas últimas semanas. O céu do Planalto Central, sempre tão estrelado, parecia conspirar a seu favor, mas uma inquietação persistente não a deixava dormir. Algo lhe dizia que aquele era apenas o começo de uma história muito maior do que ela poderia imaginar. As paredes do pequeno apartamento, testemunhas silenciosas de tantas noites de estudo, agora guardavam também os suspiros de um coração apaixonado. Entre as páginas dos livros de medicina, Valentina começava a escrever um novo capítulo de sua vida, sem saber que o destino reservava para ela reviravoltas ainda mais intensas que as curvas do projeto de Niemeyer. O encontro na mansão dos Cavalcanti foi tenso como uma tempestade do cerrado. Diana, impecável em seu talher de grife, aguardava Heitor no escritório decorado com obras de arte modernistas que refletiam o poder e a influência da família na capital federal. Seus olhos, tão verdes quanto os do filho, mas desprovidos do mesmo calor, analisavam cada movimento de Heitor com a precisão de um bisturi. Um residente não pode se dar ao luxo de distrações, declarou Diana, sua voz cortante como o vento frio de junho. Principalmente com uma aluna bolsista que mal consegue se manter. As palavras pairaram no ar como lâminas afiadas, mas Heitor manteve-se firme. Valentina é muito mais do que você imagina, mãe. Ela é brilhante, dedicada e tem um futuro promissor na medicina. E eu a amo. Diana riu, um som sem alegria, que ecoou pelo ambiente. Amor? Você mal a conhece. Não seja ingênuo, filho. Ela provavelmente está de olho na nossa posição, no nosso nome. Não se esqueça que você tem um legado para carregar. Enquanto isso, no pequeno apartamento da Asa Norte, Valentina enfrentava suas próprias batalhas internas. Uma onda de náusea a acordou antes mesmo do despertador tocar. Era a terceira manhã consecutiva, e uma suspeita começava a se formar em sua mente, tão assustadora quanto inevitável. Com as mãos trêmulas, ela realizou o teste de gravidez que havia comprado na farmácia da quadra. Os minutos de espera pareceram uma eternidade, e quando as duas linhas rosas se formaram nitidamente, seu mundo pareceu girar em câmera lenta. Uma consulta às pressas com sua ginecologista, na clínica do Lago Norte, confirmou não apenas a gravidez, mas também uma surpresa ainda maior. Eram gêmeos. Valentina sentiu o peso do mundo sobre seus ombros enquanto dirigia de volta para casa, as lágrimas embaçando sua visão das superquadras que passavam como um borrão. Naquela mesma noite, Heitor apareceu sem aviso em sua porta. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas, denunciando noites mal dormidas. Precisamos conversar, disse ele entrando no apartamento. Eu também preciso te contar algo, Valentina respondeu, sua voz quase um sussurro. A notícia da gravidez caiu como um raio em céu azul. Heitor empalideceu, cambaleou até a pequena poltrona da sala e afundou nela, passando as mãos pelos cabelos escuros em um gesto de nervosismo. São gêmeos, ela completou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Após o que pareceu uma eternidade, Heitor levantou-se, aproximou-se de Valentina e, para sua surpresa, a abraçou fortemente. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, sua voz embargada. Não importa o que minha mãe diga. No entanto, a reação de Diana foi explosiva. Ao saber da notícia, ela convocou uma reunião familiar de emergência na mansão do Lago Sul. O casarão, com suas linhas retas típicas da arquitetura modernista de Brasília, tornou-se palco de um embate que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Um casamento precisa ser organizado imediatamente, decretou Diana, seus saltos ecoando no piso de mármore. Não permitirei que um escândalo manche o nome da nossa família. A cerimônia será discreta, na capela particular da mansão. Valentina, sentada ao lado de Heitor no sofá de couro italiano, sentia-se como uma intrusa em um mundo que não era o seu. As paredes repletas de quadros caros pareciam fecharem-se sobre ela,
enquanto Diana ditava os termos do que seria seu futuro. A partir de agora você vai morar aqui, continuou Diana, dirigindo-se a Valentina como se falasse com uma funcionária. Precisamos garantir que essa gravidez transcorra sem problemas. Afinal, são os herdeiros dos Cavalcanti que você carrega. As semanas seguintes passaram como um turbilhão. Valentina foi praticamente forçada a trancar o semestre na faculdade, sob o pretexto de cuidar da saúde. Seus dias, antes preenchidos com estudos e sonhos, agora eram controlados por Diana, que supervisionava desde sua alimentação até suas ligações. O casamento foi realizado em tempo recorde, discreto como prometido, mas sem a alegria que deveria marcar um momento tão especial. Enquanto o celebrante conduzia a cerimônia, Valentina observava os ipês através das janelas da capela, sentindo-se tão deslocada quanto as árvores do cerrado em meio àquela ostentação. Em seu novo quarto na mansão dos Cavalcanti, Valentina passava horas observando o lago Paranoá ao longe, seu coração dividido entre a gratidão pela vida que crescia em seu ventre e o medo do futuro que se desenhava. Heitor, cada vez mais ausente devido às exigências do programa de residência, parecia distanciar-se gradualmente, como se o peso das expectativas familiares finalmente o estivesse vencendo. Uma tarde, enquanto folheava uma revista de decoração de bebês no jardim da mansão, Valentina ouviu uma conversa que não deveria. Diana falava ao telefone em seu escritório, a janela aberta devido ao calor seco de Brasília. Não me importa o custo, preciso que você encontre algo no passado dela. Ninguém é tão perfeito assim. Essa garota deve ter algum segredo e vou descobrir qual é. Naquele momento, acariciando sua barriga ainda imperceptível, Valentina percebeu que sua luta estava apenas começando. O sol se punha sobre o plano piloto, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto ela fazia uma promessa silenciosa aos seus bebês. Nada nem ninguém os impediria de serem felizes, nem mesmo a poderosa Diana Cavalcanti. O outono chegava a Brasília trazendo consigo os ipês amarelos que pintavam a cidade com sua beleza efêmera. Na mansão dos Cavalcanti, Valentina observava as flores caindo no jardim impecável, formando um tapete dourado que contrastava com a frieza da decoração modernista. Sua barriga, agora mais visível aos 5 meses de gestação, abrigava 2 pequenos corações que se tornaram sua única fonte de alegria naquele ambiente hostil. Diana havia transformado a vida de Valentina em um regime quase militar. Cada refeição, cada consulta médica, cada minuto de seu dia era meticulosamente controlado pela sogra. A única pessoa que parecia compreender seu sofrimento era Yara, a governanta que trabalhava há décadas para a família e conhecia bem os bastidores daquela casa. "Menina, você precisa se fortalecer", sussurrava Yara enquanto lhe servia chá de camomila nas tardes solitárias. "Essas crianças vão precisar de uma mãe forte." Com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque e olhos que carregavam histórias de várias gerações dos Cavalcanti, Yara tornara-se uma aliada silenciosa. Foi através dela que Valentina conheceu Yasmin Prado, uma enfermeira do Hospital Santa Lúcia que trabalhava na ala de obstetrícia. Yasmin, com sua energia contagiante e sorriso acolhedor, era irmã do jardineiro que cuidava dos jardins da mansão. Em suas consultas de pré-natal, tornou-se mais que uma profissional de saúde. Transformou-se em uma amiga verdadeira. "Você não está sozinha nessa", garantiu Yasmin durante uma consulta, enquanto realizava o ultrassom. Na tela, os gêmeos dançavam sua coreografia particular, alheios ao drama que se desenrolava fora do útero. "Meu irmão Theo e eu crescemos nas quadras populares de Ceilândia. Sabemos o que é enfrentar preconceito dos endinheirados do plano piloto." Heitor, por sua vez, mergulhava cada vez mais em seu trabalho na residência médica. As noites de plantão se multiplicavam, e mesmo quando estava em casa, parecia distante, como se uma muralha invisível tivesse se erguido entre eles. Valentina o observava dormir, lembrando-se do jovem apaixonado que conhecera nos corredores da UNB, e se perguntava onde aquele homem havia se perdido. Em uma manhã particularmente tensa, Valentina encontrou Diana vasculhando seu antigo notebook, que mantinha guardado com suas memórias da faculdade.
Procurando algo específico, Diana? Perguntou, surpreendendo a sogra. Apenas tentando conhecer melhor a mãe dos meus netos, respondeu Diana com um sorriso artificial. Afinal, você surgiu do nada e conquistou meu filho tão rapidamente. É natural que eu queira saber mais sobre seu passado. Aquelas palavras carregadas de veneno plantaram uma semente de determinação em Valentina. Naquela mesma tarde, ela pediu ajuda a Yasmin para recuperar seus documentos da faculdade. Precisava garantir que seu histórico acadêmico brilhante e sua vida pregressa estivessem protegidos das investigações de Diana. Durante uma de suas caminhadas pelo parque da cidade, acompanhada por Theo, o irmão de Yasmin, Valentina descobriu que Diana havia contratado um investigador particular para vasculhar seu passado. Ouvi sem querer uma conversa dela no jardim, revelou Theo, seu rosto moreno demonstrando preocupação. Ela está obcecada em encontrar algo que possa usar contra você. A notícia, embora perturbadora, não surpreendeu Valentina. O que a assustou foi descobrir através de Yara que Diana planejava enviar Heitor para um programa de especialização nos Estados Unidos logo após o nascimento dos gêmeos. Ela já está organizando tudo, confidenciou a governanta. Quer afastar vocês de qualquer maneira. Foi nesse momento que Valentina começou a traçar seu próprio plano. Com a ajuda de Yasmin e Theo, passou a guardar parte do dinheiro que Diana lhe dava para compras do enxoval. Também começou a organizar documentos e fazer cópias de segurança de tudo que pudesse precisar no futuro. Em uma tarde abafada de setembro, enquanto organizava o quarto dos bebês, Valentina encontrou, escondida entre os presentes do chá de bebê, uma carta antiga endereçada a Diana. O remetente era um nome desconhecido, mas o conteúdo fez seu coração acelerar. A carta revelava um segredo que poderia abalar os alicerces do Império Cavalcante. As empresas não são todas suas, Diana, dizia a carta. Metade pertence legalmente a ele, e você sabe disso. Não pode manter essa mentira para sempre. Valentina guardou a carta cuidadosamente em seu diário, que mantinha escondido em uma caixa de sapatos. Aquela descoberta poderia ser sua única proteção contra os planos de Diana, mas ela precisava ser cautelosa. Como uma verdadeira filha do Cerrado, sabia que até as flores mais delicadas possuem espinhos para se defender. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, Valentina costumava subir até o terraço da mansão. Ali, sob o céu estrelado de Brasília, conversava com seus bebês, prometendo-lhes que encontraria uma maneira de garantir seu futuro, mesmo que para isso precisasse enfrentar a força dos Cavalcante. O vento do Planalto Central acariciava seu rosto, trazendo consigo o perfume dos ipês e a esperança de dias melhores. O mês de outubro trouxe consigo as primeiras chuvas do Cerrado, transformando a paisagem ressequida em um tapete verde vibrante. Na mansão dos Cavalcante, porém, a tempestade que se formava era de outra natureza. Valentina, agora com 7 meses de gestação, sentia que algo estava prestes a mudar drasticamente em sua vida. Diana intensificara sua vigilância, especialmente após uma visita inesperada de Rafael Montenegro, um antigo sócio dos Cavalcante que apareceu durante um jantar formal. O homem, com seus cabelos grisalhos e olhar penetrante, não tirou os olhos de Valentina durante toda a noite, como se reconhecesse nela algo familiar. Sua nora me lembra muito Helena, comentou Rafael com Diana, sem saber que Valentina estava próxima o suficiente para ouvir. Os mesmos olhos, a mesma postura. Curioso, não? Diana empalideceu visivelmente e encerrou a conversa de forma abrupta, praticamente expulsando o convidado da mansão. Aquela noite despertou a curiosidade de Valentina. Quem seria Helena? Por que sua mera menção causara tanto desconforto em Diana? A resposta começou a se desenhar através de Yara, que conhecia todos os segredos daquela casa. Helena era esposa do irmão de Diana, Augusto Cavalcante, revelou a governanta em um sussurro enquanto organizava o enxoval dos gêmeos. Uma moça simples como você, que se apaixonou pelo homem errado da família. Diana nunca aceitou o casamento, e quando Augusto desapareceu em uma viagem de negócios, Helena foi praticamente expulsa da família. A história de Helena ecoava de forma assustadora com sua própria situação.
Valentina começou a pesquisar discretamente, com a ajuda de Yasmin, que tinha acesso aos arquivos históricos do hospital. Descobriram que Helena havia trabalhado como enfermeira no mesmo Hospital Santa Lúcia antes de se casar com Augusto. Enquanto isso, Heitor se tornava cada vez mais ausente. As poucas conversas que tinham eram superficiais, como se ele estivesse sempre com pressa de partir. Em uma noite particularmente difícil, Valentina o confrontou sobre os planos de especialização nos Estados Unidos. "Como você pôde aceitar isso sem me consultar?" questionou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "E nossos filhos? Vão crescer sem o pai por perto?" "É uma oportunidade única, Valentina", respondeu Heitor sem conseguir encará-la. "Mamãe tem razão. Preciso pensar no futuro da família." "Família? Que família, Heitor? A que você está abandonando ou a que sua mãe está tentando controlar?" A discussão foi interrompida por uma ligação do hospital. Uma emergência requeria a presença imediata de Heitor, que saiu sem resolver o conflito. Sozinha, Valentina sentiu os bebês se moverem agitados em seu ventre, como se compartilhassem sua angústia. Foi nessa mesma noite que Theo, durante sua ronda noturna pelos jardins, testemunhou uma conversa entre Diana e um homem desconhecido no escritório. Através da janela entreaberta, ouviu fragmentos que o deixaram alarmado. "Depois que as crianças nascerem", dizia Diana, "precisamos garantir que ela não tenha acesso a eles. O internato na Suíça já está acertado. Quanto a ela, bem, acidentes acontecem." Theo compartilhou imediatamente a informação com sua irmã Yasmin, que não pensou duas vezes antes de criar um plano de contingência. "Você não pode continuar nesta casa", insistiu Yasmin durante uma consulta de pré-natal. "Não é mais apenas sobre você, é sobre a segurança dos seus filhos." Em seu apartamento na Asa Norte, agora alugado para um estudante de medicina, Yasmin e Theo organizaram um pequeno quarto que poderia servir de refúgio. "É simples, mas é seguro", garantiu Yasmin. "Ninguém pensaria em procurar você aqui." A descoberta mais impactante, porém, veio através de um envelope anônimo deixado em seu quarto. Dentro, havia documentos que provavam que parte considerável das empresas Cavalcante pertencia legalmente aos herdeiros de Augusto. Diana havia manipulado os documentos após o desaparecimento do irmão, usurpando o controle total dos negócios. "Isso explica a obsessão dela em manter o controle sobre os gêmeos", concluiu Valentina, acariciando sua barriga proeminente. Ela teme que a história se repita, que a verdade venha à tona. Com a ajuda de Yara, Valentina começou a preparar sua partida em segredo. A governanta, que havia testemunhado o sofrimento de Helena anos atrás, não permitiria que outra jovem mãe fosse destruída pela ambição de Diana. O plano era simples, mas arriscado. Esperariam o momento certo, próximo ao nascimento dos gêmeos, quando a vigilância estivesse focada nos preparativos do parto. Theo já havia providenciado um carro sem registros ligados aos Cavalcante, e Yasmin garantira uma vaga na maternidade do Hospital Regional da Asa Norte, longe dos domínios de Diana. O que ninguém esperava era que os gêmeos decidiriam escolher seu próprio momento para vir ao mundo, antecipando todos os planos cuidadosamente traçados. Em uma noite de chuva torrencial, típica do outubro brasiliense, Valentina sentiu as primeiras contrações. A chuva castigava os vidros blindados da mansão Cavalcante, enquanto Valentina tentava controlar sua respiração entre as contrações. Yara, percebendo a situação, agiu rapidamente. Com a experiência de anos de serviço, conseguiu distrair Diana, que estava em uma importante videoconferência em seu escritório, comprando tempo precioso para que o plano de fuga pudesse ser executado. "Ligue para Yasmin", sussurrou Valentina para Theo, que montava guarda discretamente no jardim, comunicando-se através de mensagens com sua irmã. O jardineiro, que conhecia cada centímetro daquela propriedade, havia criado um sistema de câmeras de segurança paralelo, permitindo que monitorassem os movimentos da família Cavalcante sem levantar suspeitas. Heitor estava de plantão no hospital, completamente alheio ao drama que se desenrolava em sua casa. As últimas semanas haviam criado um abismo ainda maior entre o casal, especialmente após ele ter assinado, sem questionar, os documentos da escola na Suíça que Diana havia providenciado para os futuros netos. Em questão de minutos,
que pareceram uma eternidade para Valentina, Yasmin chegou dirigindo um carro discreto. A enfermeira, que havia planejado meticulosamente cada detalhe desta noite, estacionou nos fundos da mansão, onde uma passagem antiga, conhecida apenas pelos funcionários mais antigos, permitiria a saída discreta de Valentina. As contrações estão muito próximas, avaliou Yasmin, ajudando Valentina a entrar no carro. Não vamos conseguir chegar ao hospital da Asa Norte. Preciso levá-la para um lugar mais próximo. Foi neste momento que Yara revelou sua última carta na manga. Conheço alguém que pode ajudar, disse a governanta, passando um endereço para Yasmin. É uma clínica particular na QI 15 do Lago Sul. A doutora Aurora Torres é de confiança absoluta. A menção daquele nome fez Valentina arregalar os olhos, mesmo em meio à dor das contrações. Aurora Torres era uma das médicas mais respeitadas de Brasília, conhecida não apenas por sua competência, mas também por sua integridade. O que Yara não revelou naquele momento era que Aurora havia sido a médica que ajudou Helena, anos atrás, em circunstâncias assustadoramente similares. O trajeto até a clínica foi tenso. Yasmin dirigia com habilidade pelas ruas molhadas do Lago Sul, enquanto Valentina tentava manter a calma. No banco traseiro, Yara segurava sua mão, murmurando palavras de conforto e orações antigas que havia aprendido com sua avó. Ao chegarem à clínica, foram recebidas por Aurora em pessoa. A médica, uma senhora de cabelos brancos e olhos perspicazes, pareceu não se surpreender com a situação. Então a história se repete, murmurou ela, enquanto conduzia Valentina para a sala de parto. As horas seguintes foram uma mistura de dor, medo e esperança. Aurora conduziu o parto com maestria, e quando o primeiro choro cortou o ar da madrugada, Valentina sentiu seu coração transbordar. Miguel, o primogênito, chegou ao mundo com os olhos verdes do pai e a força de sua mãe. Minutos depois, sua irmã Sofia completou a dupla, com uma penugem ruiva que lembrava os cabelos de Valentina. No entanto, a alegria do momento foi brutalmente interrompida. Diana, que havia sido alertada por um dos seguranças da mansão sobre a fuga de Valentina, chegou à clínica como um furacão, acompanhada de seu advogado e de Heitor, que havia sido localizador no hospital. "Onde estão meus netos?" exigiu Diana, tentando forçar entrada na área restrita da clínica. Foi quando Aurora Torres se colocou em seu caminho, com uma autoridade que fez até mesmo Diana Cavalcante hesitar. "Senhora Cavalcante", disse Aurora com uma calma glacial, "creio que precisamos conversar sobre Helena." O nome caiu como uma bomba no ambiente. Diana empalideceu visivelmente, enquanto Heitor, confuso, olhava de sua mãe para a médica, tentando entender a situação. Aurora pegou um envelope de sua gaveta, o mesmo tipo de envelope que Valentina havia encontrado semanas atrás. "Tenho aqui documentos que sua cunhada Helena me confiou antes de seu desaparecimento", continuou Aurora, "incluindo o verdadeiro testamento de seu irmão Augusto e provas das manipulações que a senhora fez nos documentos da empresa." O rosto de Diana transformou-se em uma máscara de fúria e medo. Ela avançou em direção à médica, mas foi contida por Heitor, que finalmente começava a enxergar a verdadeira face de sua mãe. "Do que ela está falando, mãe?" questionou ele, sua voz tremendo de raiva contida. "Que história é essa de manipulação de documentos? E quem é Helena?" Naquele momento, como se o destino quisesse completar o ciclo, Helena em pessoa entrou na clínica. Mais velha, mas ainda mantendo a mesma dignidade que Diana tanto desprezara, ela caminhou diretamente para a sala onde Valentina repousava com os gêmeos. Seus olhos, tão parecidos com os de Valentina, encheram-se de lágrimas ao ver os bebês. O amanhecer encontrou a clínica da doutora Aurora em um silêncio tenso. Helena, sentada ao lado do leito de Valentina, segurava suavemente a mão da jovem mãe, enquanto narrava uma história que há muito precisava ser contada. Os gêmeos dormiam placidamente em seus berços, alheios ao drama que se desenrolava. "Augusto e eu éramos muito felizes", começou Helena, sua voz carregada de memórias. "Mas Diana nunca aceitou nosso casamento. Quando descobri que estava grávida, ela começou a agir de forma ainda mais agressiva. Augusto decidiu então investigar algumas irregularidades que havia notado nas empresas.
Heitor, que observava a cena da porta, ouvia cada palavra com crescente horror. Sua mãe, Diana, estava detida em uma sala adjacente, sob a vigilância de Theo e 2 seguranças da clínica, enquanto seu advogado tentava desesperadamente contatar outros membros do conselho da empresa. Na noite em que Augusto desapareceu, continuou Helena, ele havia me ligado dizendo que tinha descoberto algo grave sobre as manipulações financeiras de Diana. Ele nunca chegou em casa. No dia seguinte, Diana apareceu com documentos que supostamente provavam que Augusto havia transferido toda a sua parte das empresas para ela. E o bebê? Perguntou Valentina suavemente, intuindo o que estava por vir. Perdi minha filha no 8º mês de gestação, depois de ser praticamente expulsa da mansão, respondeu Helena, as lágrimas finalmente correndo livres. Ou pelo menos foi o que Diana queria que todos acreditassem. Neste momento, Aurora entrou no quarto carregando mais documentos. Na verdade, a filha de Helena nasceu perfeitamente saudável. Diana forjou os documentos do hospital e enviou a criança para a adoção no exterior, usando sua influência para apagar todos os registros. Heitor cambaleou, precisando se apoiar na parede. Não pode ser verdade. A criança foi adotada por um casal de médicos, completou Aurora, olhando diretamente para Valentina. Eles sofreram um acidente na BR-020 há alguns anos. O quarto mergulhou em um silêncio atordoante. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça se encaixando de forma dolorosa e reveladora. Ela era a filha de Helena e Augusto, a herdeira legítima de metade do Império Cavalcante. Eu sempre soube, disse Helena suavemente. Aurora me manteve informada durante todos esses anos. Quando soube que você havia entrado na faculdade de medicina, comecei a acompanhar sua vida de longe. Nunca imaginei que o destino a traria de volta para a família desta forma. Heitor, que havia se aproximado do berço dos gêmeos, olhava para seus filhos com novos olhos. Então somos primos, completou Valentina, sua voz trêmula. E nossos filhos são a próxima geração de legítimos herdeiros Cavalcante. Foi neste momento que Yasmin entrou apressadamente no quarto, segurando seu celular. Vocês precisam ver isso. A Polícia Federal acabou de chegar à mansão Cavalcante. Parece que as investigações sobre o desaparecimento de Augusto foram reabertas. Aurora sorriu serenamente. Sim, foram. Depois que Helena me procurou anos atrás, começamos a reunir evidências. Quando Valentina apareceu grávida e Diana começou a repetir o mesmo padrão de comportamento, soubemos que era hora de agir. No corredor, ouviu-se um tumulto. Diana havia conseguido escapar da sala onde estava detida e agora tentava invadir o quarto. Theo e os seguranças a contiveram rapidamente, mas não antes que ela pudesse gritar. Vocês não podem provar nada. Não têm ideia do que sou capaz. Na verdade, Diana, disse uma voz grave vinda do corredor, temos todas as provas necessárias. Rafael Montenegro, o antigo sócio dos Cavalcante, entrou no quarto acompanhado de 2 agentes da Polícia Federal. Inclusive sua confissão gravada desta noite, quando ameaçou a vida de Valentina e dos bebês. Diana desabou, seu império de mentiras finalmente ruindo ao seu redor. Heitor, ainda processando todas as revelações, aproximou-se de Valentina e Helena. Me perdoem, disse ele, sua voz embargada. Eu deveria ter enxergado antes, deveria ter questionado. O importante é que agora podemos reconstruir nossa família, respondeu Helena abraçando seu genro. Dessa vez sobre bases verdadeiras. Valentina observava a cena com um misto de emoções. Em menos de 24 horas, havia dado à luz seus filhos, descoberto sua verdadeira identidade e visto o desmantelamento de décadas de mentiras e manipulações. Mas ao olhar para Miguel e Sofia, dormindo serenamente, soube que tudo havia valido a pena. Aurora, que observava a cena com satisfação, aproximou-se de Valentina. Sua mãe biológica nunca deixou de acreditar que um dia a encontraria. E agora, você não apenas voltou para ela, mas trouxe consigo o futuro da família Cavalcante. Do lado de fora da clínica, o sol nascia sobre Brasília, seus raios dourados refletindo nas águas do Lago Paranoá. Era o início de um novo dia,
e para a família Cavalcante, o começo de uma nova era. Uma era de verdade, reconciliação e, acima de tudo, amor verdadeiro. As semanas que se seguiram às revelações na clínica da doutora Aurora foram intensas para todos os envolvidos. A mansão Cavalcante, antes um símbolo de poder e opressão, estava agora silenciosa, seus corredores vazios ecoando apenas os passos de Yara, que continuava mantendo a ordem do lugar enquanto grandes mudanças aconteciam. Diana havia sido levada para prestar depoimentos à Polícia Federal, e as investigações sobre o desaparecimento de Augusto foram reabertas com força total. Rafael Montenegro, munido de documentos e gravações cuidadosamente guardados ao longo dos anos, proporcionou às autoridades evidências substanciais das manipulações financeiras e dos crimes cometidos. Valentina e os gêmeos foram transferidos para um flat no setor hoteleiro norte, onde Helena também se instalou para ajudar nos cuidados com os bebês. O apartamento, embora modesto se comparado à mansão, transbordava de amor e descobertas diárias. Miguel e Sofia cresciam fortes e saudáveis, trazendo alegria a todos que os cercavam. É incrível como Miguel tem o mesmo sorriso do meu Augusto, comentava Helena enquanto ninava o neto. E Sofia, ela é sua cópia exata quando bebê, Valentina. Heitor, profundamente abalado por todas as descobertas, decidiu se afastar temporariamente da residência médica para se dedicar à família e ajudar nas investigações. Suas visitas diárias ao flat eram momentos de reconexão e cura. Aos poucos, ele e Valentina reconstruíam sua relação, agora livre das manipulações de Diana. "Nunca vou me perdoar por ter sido tão cego", confessou Heitor numa tarde, enquanto observava Valentina amamentando Sofia. "Deixei que minha mãe controlasse toda a minha vida e quase perdi o que realmente importa. O importante é que agora podemos recomeçar", respondeu Valentina, sua voz suave. "Nossos filhos merecem crescer em um ambiente de amor e verdade." Yasmin e Theo continuavam sendo presenças constantes na vida da família. A enfermeira havia se tornado madrinha de Sofia, enquanto seu irmão, o jardineiro que tanto ajudara na fuga, foi escolhido como padrinho de Miguel. A amizade construída nas adversidades havia se transformado em laços familiares indissolúveis. Uma tarde, enquanto todos estavam reunidos no flat, Rafael Montenegro apareceu com notícias surpreendentes. As investigações haviam encontrado pistas sobre o paradeiro de Augusto. "Ele pode estar vivo", revelou Rafael, causando comoção geral. "Encontramos registros de uma pessoa com características similares vivendo em uma pequena cidade no interior de Portugal. A Interpol já está investigando." Helena, que nunca havia perdido a esperança, sentiu suas pernas fraquejarem. Valentina a amparou, as duas mulheres unidas não apenas pelo sangue, mas por uma história de resistência e amor. A doutora Aurora, que acompanhava o desenvolvimento dos gêmeos, trouxe consigo um diário antigo em uma de suas visitas. "Isso pertenceu à sua mãe adotiva, Valentina", explicou ela. "Ela me entregou pouco antes do acidente, como se pressentisse algo. Nele há cartas que ela escreveu para você, contando a verdade sobre sua adoção." Com mãos trêmulas, Valentina abriu o diário. As páginas amareladas continham não apenas a história de sua origem, mas também o amor incondicional de seus pais adotivos, que a haviam protegido e amado, mesmo sabendo da complexidade de sua história. "Eles sempre quiseram contar a verdade quando você completasse 21 anos", explicou Aurora. "Sua mãe adotiva chegou a me procurar, querendo estabelecer contato com Helena. O destino, porém, tinha outros planos. No escritório principal das empresas Cavalcante, uma equipe de auditores trabalhava incansavelmente para reorganizar a administração. Com a prisão preventiva de Diana e as investigações em andamento, o Conselho Administrativo decidiu nomear Rafael Montenegro como presidente interino, até que a situação legal fosse resolvida. "As empresas precisam continuar funcionando", explicou Rafael durante uma reunião com Heitor e Valentina. "Milhares de empregos dependem disso. E agora, com a verdade vindo à tona, podemos finalmente fazer as coisas do jeito certo." Em meio a tantas mudanças, Yara decidiu transformar a antiga mansão em um lugar de cura. Com a ajuda de Theo,
começou a renovar o jardim, plantando mais ipês e flores do cerrado. O quarto dos gêmeos, antes decorado com a ostentação característica de Diana, foi redesenhado com cores suaves e móveis acolhedores. Esta casa viu muita dor, disse Yara enquanto supervisionava as mudanças. Está na hora de transformá-la em um lar de verdade. Uma noite, enquanto os gêmeos dormiam e uma suave brisa do cerrado entrava pelas janelas do flat, Valentina encontrou Heitor contemplando a cidade iluminada. "No que está pensando?", perguntou ela, juntando-se a ele na varanda. "Em como a vida dá voltas", respondeu ele, abraçando-a. "Em como estive tão perto de perder tudo por não ter coragem de enfrentar a verdade. Mas principalmente, estou pensando em nosso futuro." Naquele momento, como que respondendo aos pensamentos dos pais, Miguel soltou um pequeno choro, logo seguido por Sofia. O casal sorriu dirigindo-se ao quarto dos bebês. Ali, cuidando de seus filhos sob o céu estrelado de Brasília, eles sabiam que, apesar de todas as revelações e mudanças, o amor que sentiam um pelo outro e por sua família era a única verdade que realmente importava. O final do ano se aproximava, trazendo consigo o característico clima seco de Brasília e a promessa de novos começos. Os ipês da Asa Sul explodiam em flores amarelas, como se celebrassem as transformações que aconteciam na vida da família Cavalcante. A notícia sobre Augusto havia se confirmado. Após semanas de investigação, a Interpol localizou-o em uma pequena vila nos arredores de Porto, Portugal. Diferente do que muitos pensavam, ele não estava mantido em cativeiro ou sob ameaça. Após descobrir as manipulações de Diana e sofrer um atentado que quase lhe custou a vida, Augusto havia optado por desaparecer, protegendo Helena e sua filha ainda não nascida. "Passei anos reunindo provas contra Diana", revelou Augusto em sua primeira videochamada com a família. "Mas quando descobri a extensão de suas ações, percebi que ela não hesitaria em prejudicar Helena e nossa filha para manter seu poder. Precisei fazer uma escolha impossível." Helena, que participava da chamada ao lado de Valentina, mal conseguia conter suas emoções. "Você está tão diferente, meu amor. E ao mesmo tempo exatamente igual. E você continua linda como sempre", respondeu ele, seus olhos marejados focando em Valentina. "Nossa filha, você é ainda mais especial do que imaginei todas as vezes que sonhei com este momento." Os preparativos para o retorno de Augusto ao Brasil estavam em andamento. A Polícia Federal, após confirmar sua versão dos fatos através de documentos e testemunhas em Portugal, garantiu sua segurança para o regresso. Ele seria uma peça fundamental no processo contra Diana. Enquanto isso, Valentina e Heitor começavam a reorganizar suas vidas profissionais. Com o apoio de Aurora, Valentina decidiu retomar seus estudos de medicina, agora com uma nova perspectiva sobre a importância do cuidado e da empatia na profissão. Heitor, por sua vez, optou por se especializar em medicina familiar, determinado a construir uma carreira baseada em valores humanos, não em prestígio social. "Às vezes penso em como tudo mudou em tão pouco tempo", comentou Heitor durante um almoço no setor de Clube Sul, onde a família se reunia regularmente. "Há alguns meses eu era um residente obcecado por status, vivendo à sombra das expectativas da minha mãe. E agora é um pai babão que tira foto dos gêmeos a cada 5 minutos", brincou Yasmin, que se tornara uma amiga ainda mais próxima da família. A mansão Cavalcante passou por uma transformação significativa. Sob a supervisão de Yara e com o talento paisagístico de Theo, o lugar começava a ganhar vida. O jardim, antes meticulosamente podado para manter uma aparência austera, agora florescia com espécies nativas do cerrado, criando um ambiente acolhedor e vibrante. "Cada flor que plantamos é uma nova memória que criamos", filosofou Theo, enquanto mostrava a Valentina as mudas de pequizeiro que havia plantado. "Em alguns anos, seus filhos poderão colher os frutos dessas árvores." A questão da herança e do controle das empresas estava sendo resolvida de forma surpreendentemente harmoniosa. Rafael Montenegro, com sua experiência e integridade, conduzia a transição administrativa com maestria. Augusto, mesmo à distância, participava das decisões importantes através de videoconferências.
O Império Cavalcante nunca foi sobre poder ou dinheiro, explicou Rafael durante uma reunião do conselho. Augusto e eu sempre sonhamos em criar algo que beneficiasse a sociedade. Agora, finalmente podemos realizar esse sonho. Uma das primeiras iniciativas da nova gestão foi a criação da Fundação Helena Cavalcante, dedicada a apoiar mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto, idealizado por Valentina e apoiado entusiasticamente por toda a família, seria coordenado por Yasmin, que tinha experiência em projetos sociais. Diana, enfrentando múltiplas acusações, ainda tentava negociar sua situação legal através de seus advogados. No entanto, as provas contra ela eram substanciais e sua influência diminuía a cada nova revelação sobre suas ações ao longo dos anos. Não sinto ódio dela, confidenciou Heitor a Valentina uma noite, enquanto observavam os gêmeos dormirem. Sinto pena. Ela passou a vida inteira construindo um império de mentiras e no final ficou sem nada do que realmente importa. A chegada do Natal trouxe consigo uma atmosfera de renovação. A família decidiu celebrar no apartamento de Valentina e Heitor, um espaço mais modesto que a mansão, mas infinitamente mais acolhedor. Yara preparou pratos tradicionais da ceia, enquanto Theo e Yasmin decoraram o ambiente com arranjos naturais do cerrado. Miguel e Sofia, agora com 4 meses, eram o centro das atenções. Seus sorrisos e pequenas descobertas diárias enchiam a casa de alegria. Helena, que finalmente podia exercer seu papel de avó, não se cansava de fotografar cada momento. É incrível como o amor pode curar antigas feridas, observou Aurora, que se juntou à celebração como parte da família que havia se tornado. Vocês transformaram uma história de dor em uma jornada de redenção. Do lado de fora, a noite de Brasília brilhava com suas próprias luzes, refletindo no lago Paranoá como milhares de estrelas terrenas. A cidade, que havia testemunhado tantos capítulos desta história, parecia celebrar junto com a família o início de uma nova era. O Aeroporto Internacional de Brasília estava especialmente movimentado naquela manhã de janeiro. Helena, elegante em seu vestido azul marinho, não conseguia conter a ansiedade enquanto observava o painel de chegadas internacionais. Ao seu lado, Valentina segurava Miguel no colo, enquanto Heitor carregava Sofia. A pequena família aguardava o momento que mudaria suas vidas para sempre. Voo TAP 521, procedente de Lisboa, acaba de pousar, anunciou a voz metálica do sistema de som do aeroporto. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Helena apertava a mão de Valentina, transmitindo e recebendo força naquele momento crucial. Rafael Montenegro, que havia cuidado pessoalmente de todos os detalhes da volta de Augusto, mantinha-se alguns passos atrás, respeitando a intimidade do momento. Quando Augusto finalmente atravessou as portas da área de desembarque, o tempo pareceu congelar. Seus cabelos, agora completamente grisalhos e algumas rugas a mais, não conseguiam esconder o brilho intenso de seus olhos. Os mesmos olhos de Valentina. Ele parou por um momento, absorvendo a visão de sua família reunida pela primeira vez. Helena foi a primeira a se mover, caminhando lentamente em sua direção, como se temesse que ele fosse desaparecer novamente. Quando se encontraram, o abraço silencioso disse mais que 1000 palavras poderiam expressar. Anos de saudade, dor e amor se condensaram naquele momento. Minha Helena, sussurrou Augusto, sua voz embargada pela emoção. Perdoe-me por cada dia longe de você. Valentina observava a cena com lágrimas nos olhos, sentindo Miguel agitar-se em seus braços, como se o pequeno percebesse a importância do momento. Augusto então se voltou para ela, seus olhos estudando cada detalhe de seu rosto. Minha filha, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Você é exatamente como imaginei em todos esses anos. O abraço entre pai e filha foi delicado, cuidadoso, como se ambos estivessem aprendendo a existir nessa nova realidade. Sofia, no colo de Heitor, soltou uma risada alegre, quebrando a tensão do momento e fazendo todos sorrirem. E estes são meus netos, disse Augusto maravilhado, aproximando-se dos bebês. Miguel e Sofia, tão perfeitos. A viagem até o novo apartamento de Valentina e Heitor, no sudoeste, foi repleta de conversas e descobertas.
Augusto contou sobre sua vida em Portugal, sobre como manteve contato com Rafael secretamente, reunindo provas contra Diana e esperando o momento certo para retornar. Cada dia longe foi uma tortura, confessou ele. Mas saber que Helena estava segura, que nossa filha tinha uma chance de crescer longe das manipulações de Diana, me dava força para continuar. No apartamento, Yara havia preparado um almoço especial, com todos os pratos típicos brasileiros dos quais Augusto sentira falta. O aroma de feijão tropeiro e costela assada preenchia o ambiente, misturando-se com as risadas dos bebês e as conversas animadas. Yasmin e Theo, que haviam se tornado parte indissociável da família, chegaram logo depois trazendo flores do cerrado para decorar a mesa. Aurora também se juntou à celebração, completando o círculo de pessoas que haviam sido fundamentais naquela história de redenção. Durante o almoço, Augusto compartilhou mais detalhes sobre sua vida no exílio. Montei uma pequena livraria em Porto, contou ele. Os livros sempre foram meu refúgio e, de alguma forma, me mantinham conectado com minha terra, minha história. E agora? Perguntou Heitor, curioso sobre os planos do sogro. O senhor pretende retomar seu lugar nas empresas? Augusto sorriu, trocando um olhar cúmplice com Rafael. As empresas estão em ótimas mãos com Rafael. Meu foco agora é recuperar o tempo perdido com minha família. E, claro, ajudar na Fundação Helena Cavalcante. A fundação, que já estava em pleno funcionamento, havia se tornado um projeto de sucesso. Sob a coordenação de Yasmin, já atendia dezenas de famílias, oferecendo apoio médico, jurídico e social. É incrível como vocês transformaram toda essa história em algo positivo, observou Aurora, que acompanhava o desenvolvimento do projeto como consultora médica. Ao cair da tarde, enquanto todos conversavam na varanda, apreciando o pôr do sol característico de Brasília, Augusto pediu um momento a sós com Valentina. Pai e filha caminharam até o pequeno jardim do condomínio, onde um ipê amarelo começava a florescer. Quando soube que você havia escolhido medicina, começou ele, meu coração se encheu de orgulho. Mesmo sem saber sua origem, você seguiu um caminho de cuidado e compaixão. Acho que algumas coisas estão no sangue, respondeu Valentina, sorrindo. Como nossa teimosia em lutar pelo que é certo. Diana está enfrentando as consequências de suas escolhas, disse Augusto, seu tom mais sério. Mas não quero que o ódio ou o ressentimento manchem nossa felicidade. Já perdemos tempo demais com isso. Naquele momento, Helena se aproximou com os gêmeos, que começavam a ficar inquietos. Miguel estendeu os bracinhos para o avô, que o pegou com uma alegria transbordante. Sofia, não querendo ficar para trás, também reclamou sua atenção. É assim que deveria ter sido desde o início, disse Helena, observando Augusto com os netos. Mas o importante é que agora estamos todos juntos. O céu de Brasília se tingia de rosa e laranja, cores que pareciam celebrar aquele momento de união. A brisa suave do cerrado trazia consigo o perfume das flores do ipê, como uma bênção silenciosa sobre aquela família que, finalmente, estava completa. A chegada da estação chuvosa em Brasília transformara a paisagem do cerrado. Os jardins da antiga mansão Cavalcante, agora transformada na sede da Fundação Helena Cavalcante, explodiam em cores e vida. Theo havia realizado um trabalho excepcional, criando um espaço que mesclava a beleza natural do cerrado com áreas funcionais para as atividades da fundação. 6 meses haviam se passado desde o retorno de Augusto e as mudanças na vida de todos eram evidentes. Diana, após um longo processo judicial, havia aceitado um acordo com a justiça, confessando seus crimes em troca de uma pena reduzida. Mais importante que a punição legal era o processo de conscientização, pelo qual ela começava a passar. Ela pediu para ver os gêmeos, comentou Heitor, durante um café da manhã em família. A notícia foi recebida com surpresa por todos. O que você acha? Perguntou ele a Valentina, que amamentava Sofia, enquanto Miguel brincava no tapete com Augusto. Acho que todos merecem uma chance de redenção, respondeu ela, após alguns momentos de reflexão. Mas precisamos pensar no bem-estar das crianças primeiro. Aurora, que continuava acompanhando a família tanto profissional quanto pessoalmente, ofereceu uma sugestão. Podemos começar com visitas supervisionadas em um ambiente neutro. Diana está fazendo terapia
e sua psicóloga indica progressos significativos. A vida profissional do casal também florescia em novas direções. Valentina, agora no último ano de medicina, havia descoberto uma paixão pela psiquiatria infantil, inspirada por sua própria história de superação. Heitor, por sua vez, encontrara sua verdadeira vocação na medicina de família, trabalhando em um projeto pioneiro de atendimento domiciliar. Helena e Augusto haviam se mudado para uma casa no Lago Norte, próxima ao apartamento de Valentina e Heitor. O casal vivia uma segunda lua de mel, redescobrindo-se e curando antigas feridas juntos. Suas manhãs eram dedicadas aos netos, que cresciam rodeados de amor e atenção. Nunca pensei que seria possível tanta felicidade, confidenciou Helena a Yasmin durante uma das reuniões da fundação. É como se o universo tivesse conspirado para consertar tudo o que estava quebrado. A Fundação Helena Cavalcante tornara-se um modelo de projeto social. Além do apoio à mãe solo, expandira suas atividades para incluir programas de educação profissional e acompanhamento psicológico. Yasmin, com seu carisma e dedicação, havia construído uma rede de parcerias que permitia atender cada vez mais famílias. Cada história de sucesso é uma vitória, dizia ela, mostrando a Valentina as fotos do mais recente evento da Fundação. Cada mãe que consegue retomar seus estudos, cada criança que recebe o apoio necessário, são pequenos milagres diários. Numa tarde especialmente significativa, toda a família se reuniu para uma celebração dupla: o primeiro aniversário dos gêmeos e a inauguração da nova ala pediátrica da Fundação. O espaço, projetado com a colaboração de Aurora, combinava tecnologia de ponta com um ambiente acolhedor, pensado para fazer as crianças se sentirem em casa. É incrível como as coisas se transformam, observou Rafael, que continuava gerenciando as empresas com maestria. De um império construído sobre mentiras, nasceu algo verdadeiramente significativo. Miguel e Sofia, agora dando seus primeiros passos, encantavam a todos com sua energia e personalidades distintas. Miguel havia herdado a curiosidade inquieta de Valentina, sempre explorando cada canto ao seu alcance. Sofia, por sua vez, demonstrava a sensibilidade observadora de Heitor, seus olhinhos atentos a cada detalhe ao seu redor. Durante a festa, Yara, que se tornara uma espécie de avó postiça para as crianças, organizou uma apresentação especial. Crianças atendidas pela Fundação prepararam uma pequena peça de teatro, contando histórias de superação através de fantoches. Cada sorriso dessas crianças é uma prova de que fizemos a escolha certa, disse Augusto, emocionado, abraçando Helena. Ao final da celebração, enquanto o sol se punha no horizonte de Brasília, Valentina reuniu todos para uma foto em família. O clique capturou não apenas um momento, mas a essência de uma jornada de transformação. Augusto e Helena, radiantes em sua felicidade reconquistada. Heitor, finalmente livre para ser ele mesmo. Os gêmeos, símbolos vivos de esperança e recomeço. Yasmin e Theo, prova de que família vai além dos laços de sangue. Aurora e Rafael, guardiões silenciosos daquela história de redenção. E Yara, com seu sorriso sábio de quem sempre soube que o amor venceria. Sabem, disse Valentina, observando a foto no celular, acho que finalmente entendi o verdadeiro significado de família. Não são apenas os laços de sangue ou os sobrenomes importantes. É sobre pessoas que escolhem ficar juntas, que se apoiam nos momentos difíceis e celebram cada pequena vitória. Heitor a abraçou por trás, observando os gêmeos que brincavam com os avós. E pensar que tudo começou com um esbarrão nos corredores da faculdade. Nada é por acaso, respondeu ela sorrindo. Cada escolha, cada desafio nos trouxe até aqui. E agora temos o resto de nossas vidas para construir novas histórias juntos. O céu de Brasília, pintado com suas cores características do entardecer, parecia abençoar aquele momento. No jardim da Fundação, os ipês começavam a florescer novamente, simbolizando o ciclo constante de renovação e esperança que aquela família havia aprendido a valorizar. 5 anos se passaram desde aquela primeira reunião familiar. O Cerrado brasiliense mantinha seu ciclo eterno de transformações,
Assim como a vida dos Cavalcanti continuava sua evolução constante. A antiga mansão, agora totalmente reformada, havia se tornado não apenas a sede da Fundação Helena Cavalcanti, mas também um centro de referência em apoio social. Valentina, recém-formada em medicina e iniciando sua residência em psiquiatria infantil, equilibrava sua vida profissional com a maternidade dos agora arteiros Miguel e Sofia, que aos 6 anos de idade enchiam a casa de alegria com suas personalidades únicas e complementares. "Mamãe, conta de novo a história do ipê amarelo?" pedia Sofia, sempre fascinada pela narrativa que sua mãe criara para explicar como a família se reuniu. Miguel, por sua vez, preferia ouvir sobre as aventuras do bisavô Augusto em Portugal, sonhando com suas próprias aventuras futuras. Heitor havia se tornado um médico respeitado não por seu sobrenome, mas por seu trabalho dedicado junto às comunidades carentes do Distrito Federal. Seu projeto de atendimento domiciliar, inicialmente pequeno, agora servia de modelo para outras iniciativas pelo país. "Às vezes me pergunto como seria nossa vida se tivéssemos seguido os planos da minha mãe", comentou ele com Valentina durante um jantar especial em comemoração ao aniversário de casamento. "Provavelmente estaríamos vivendo uma mentira", respondeu ela, segurando sua mão sobre a mesa. "Mas o destino tinha outros planos para nós." Diana, que havia cumprido parte de sua pena em regime fechado, iniciava agora um processo gradual de aproximação com a família. As visitas supervisionadas aos netos, inicialmente tensas, foram se transformando em momentos de genuína conexão. O trabalho terapêutico intenso havia ajudado Diana a compreender o impacto de suas ações e a buscar verdadeiramente o perdão. "Não posso mudar o passado", disse ela durante uma sessão familiar com a terapeuta, "mas posso tentar ser uma pessoa melhor para essas crianças." Helena e Augusto haviam transformado sua casa no Lago Norte em um porto seguro para toda a família. Os almoços de domingo tornaram-se uma tradição sagrada, reunindo não apenas os parentes consanguíneos, mas também aqueles que o coração havia escolhido como família. Yasmin, agora diretora executiva da Fundação, havia expandido os programas sociais para outras regiões do Distrito Federal. Seu irmão Theo, além de cuidar dos jardins da Fundação, desenvolvera um projeto de educação ambiental que ensinava às crianças atendidas a importância da preservação do cerrado. "Cada semente plantada é uma história de esperança", dizia ele aos pequenos aprendizes, incluindo Miguel e Sofia, que adoravam ajudar nas atividades do tio Theo. Aurora, mesmo após se aposentar oficialmente da medicina, continuava como consultora da Fundação, compartilhando sua experiência e sabedoria com as novas gerações de profissionais. Sua amizade com Helena havia se fortalecido ainda mais ao longo dos anos, e as duas frequentemente organizavam eventos beneficentes juntas. Yara, que insistira em continuar trabalhando mesmo após Augusto oferecer-lhe uma aposentadoria confortável, transformara-se na vovó do coração de todas as crianças que frequentavam a Fundação. Suas histórias e seu carinho eram um bálsamo para pequenos e grandes. Rafael Montenegro, embora oficialmente aposentado da presidência das empresas, mantinha-se ativo como conselheiro, garantindo que os valores éticos e sociais permanecessem no centro das decisões corporativas. Sob sua orientação, o Grupo Cavalcanti havia se tornado referência em responsabilidade social e governança corporativa. Numa tarde especialmente significativa, durante a formatura de Valentina na residência médica, toda a família se reuniu para celebrar. O auditório da UNB, onde tudo havia começado com um esbarrão aparentemente acidental, agora testemunhava o fechamento de um ciclo importante. "É incrível pensar que aquele corredor mudou o destino de tantas pessoas", refletiu Heitor, observando sua esposa receber o diploma. "Não foi o corredor", corrigiu Helena suavemente. "Foi o amor. O amor que superou mentiras, distância e dor. O amor que reconstruiu nossa família." Miguel e Sofia, vestidos elegantemente para a ocasião, não entendiam completamente a emoção dos adultos, mas sentiam a importância do momento. Sofia, com sua sensibilidade característica, perguntou: "Vovô, por que todo mundo está chorando se é um dia feliz?" Augusto, pegando a neta no colo,
respondeu com sabedoria. Às vezes, querida, a felicidade é tão grande que transborda pelos olhos. A noite terminou com uma celebração no jardim da fundação, sob as estrelas de Brasília e a luz suave dos ipês iluminados. Enquanto as crianças corriam pelo gramado e os adultos compartilhavam memórias e planos, Valentina observava aquela cena com o coração transbordando de gratidão. Sabe, disse ela a Heitor, acho que finalmente entendi por que tudo aconteceu daquela forma. Precisávamos passar por cada momento, cada desafio, para construir algo muito maior que nós mesmos. E construímos, respondeu ele, abraçando-a. Uma história de amor que vai muito além de nós dois. O vento do cerrado soprava suavemente, carregando consigo o perfume das flores e as promessas de um futuro ainda mais brilhante. A jornada dos Cavalcanti havia se transformado em um testemunho de como o amor verdadeiro, a coragem e a determinação podem reescrever qualquer história. O 10º aniversário dos Gêmeos coincidiu com a inauguração do novo complexo da Fundação Helena Cavalcanti, um projeto ambicioso que ocupava agora um quarteirão inteiro no setor de Grandes Áreas Sul. O espaço, projetado para ser autossustentável e integrado à natureza do Cerrado, simbolizava a transformação completa do legado Cavalcanti. Miguel e Sofia, agora estudantes dedicados do 5º ano, haviam herdado o melhor de seus pais e avós. Miguel demonstrava uma curiosidade natural pela medicina, frequentemente acompanhando Valentina em suas visitas à ala pediátrica da fundação. Sofia, por sua vez, desenvolvera um talento especial para a botânica, passando horas com Theo, aprendendo sobre as plantas do Cerrado. É incrível como eles carregam um pouco de cada um de nós, observou Helena durante a festa de inauguração, vendo os netos interagirem com as outras crianças atendidas pela fundação. A celebração reuniu 3 gerações de Cavalcanti, além dos inúmeros amigos e parceiros que haviam se tornado família ao longo dos anos. Diana, que após anos de terapia e reflexão havia se tornado uma pessoa diferente, participava agora ativamente da vida dos netos, encontrando na relação com eles uma forma de redenção. Nunca é tarde para recomeçar, ela havia dito durante seu discurso na inauguração, sua voz embargada pela emoção. Esta fundação é a prova de que podemos transformar erros em aprendizado, dor em esperança. Valentina, agora uma psiquiatra infantil reconhecida, coordenava o programa de saúde mental da fundação, desenvolvendo métodos inovadores de tratamento que combinavam terapia convencional com atividades ao ar livre. Seu trabalho havia se tornado referência nacional, inspirando projetos similares em outras cidades. Heitor dividira seu tempo entre a Clínica Família, que havia fundado, e o projeto de residência médica social, que desenvolvera em parceria com a UNB. Seu programa formava médicos não apenas tecnicamente competentes, mas também humanamente sensíveis às necessidades da comunidade. Vocês construíram algo extraordinário, comentou Aurora, que aos 80 anos ainda mantinha os olhos brilhantes e a mente afiada. Transformaram uma história de separação em um legado de união. A Fundação Helena Cavalcanti havia se tornado muito mais que um projeto social. Era um centro de transformação que oferecia desde atendimento médico e psicológico até cursos profissionalizantes e programas de educação ambiental. Yasmin, com sua energia incansável, continuava expandindo os horizontes do projeto. Cada vida transformada é uma vitória, ela costumava dizer nas reuniões de equipe. E cada vitória é uma semente que plantamos para o futuro. Augusto e Helena, agora nos seus 70 anos, continuavam sendo o coração da família. Sua história de amor e superação inspirava a todos que a conheciam. O jardim de sua casa no Lago Norte, cuidadosamente mantido por Theo, havia se tornado um refúgio onde as diferentes gerações se encontravam para compartilhar histórias e sonhos. Numa tarde especial, enquanto a família se reunia para mais um de seus tradicionais almoços de domingo, Miguel fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Vovô, como você sabia que um dia toda a família estaria junta de novo? Augusto, abraçando o neto, respondeu com sabedoria. Eu não sabia, Miguel, mas acreditava.
O amor verdadeiro tem esse poder. Ele encontra sempre um caminho de volta para casa. Sofia, que brincava com um pequeno microscópio que ganhara de presente, acrescentou: é como as flores do cerrado, né? Mesmo quando tudo parece seco, elas sabem a hora de voltar e fazer tudo ficar bonito de novo. Valentina e Heitor trocaram um olhar cúmplice, reconhecendo nas palavras da filha a mesma sensibilidade que os havia aproximado tantos anos atrás. O tempo havia transformado seu amor jovem em algo mais profundo e maduro, como as raízes dos ipês que enfeitavam os jardins da fundação. A noite caía sobre Brasília, pintando o céu com tons de rosa e laranja que pareciam abençoar aquele momento de união. No terraço da fundação, onde um novo jardim suspenso havia sido inaugurado, a família se reuniu para uma foto. Essa é para a história, disse Yara, que mesmo após todos esses anos, mantinha sua energia e dedicação intactas. A imagem capturou não apenas um grupo de pessoas, mas o retrato de uma jornada extraordinária. Helena e Augusto, os patriarcas que provaram que o amor supera qualquer obstáculo. Valentina e Heitor, que transformaram um encontro casual em uma história de amor verdadeiro. Miguel e Sofia, a nova geração que carregava em si a promessa de um futuro brilhante. Diana, que encontrou na redenção uma nova razão para viver. Yasmin, Theo, Aurora e todos os outros que haviam se tornado parte indissociável daquela família. Sabem o que mais me orgulha? Perguntou Valentina, observando aquela cena. Não são apenas as conquistas profissionais ou materiais, é ver como cada um de nós cresceu, aprendeu e se transformou nessa jornada. E a jornada continua, completou Heitor, abraçando a esposa enquanto observavam seus filhos brincando no jardim. O vento do cerrado soprava suavemente, carregando consigo o perfume dos ipês em flor. Era como se a própria natureza celebrasse aquela história de amor, perdão e recomeço. Uma história que provava que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o amor verdadeiro tem o poder de curar feridas, reconstruir laços e criar algo belo, a partir das cinzas. E assim, sob o céu estrelado de Brasília, a família Cavalcante continuava escrevendo sua história, não mais como um conto de poder e ambição, mas como um testemunho do poder transformador do amor verdadeiro.